todos. Começo com esse primeiro slide para poder me apresentar, mostrar um pouco da minha trajetória, da minha experiência acadêmica aqui na universidade, porque é importante, né, naturalmente, para a posição que a gente está pleiteando. Então, eu nasci aqui em Salvador, Bahia, em 1968, tenho, portanto, 54 anos. Estudei aqui nessa escola politécnica na graduação, entrei em 1986, me formei em 1990. Daqui eu fui direto para o Rio de Janeiro para estudar na COP, na UFRJ, programa de Engenharia Química. Lá eu passei já na entrada direto no doutorado, mas continuei em paralelo fazendo mestrado e doutorado, e em 93 eu concluí o doutorado, o mestrado, desculpe. Surgiu aqui a possibilidade de concurso aqui na UFBA para professor na área de controle de processo, departamento de Engenharia Química. Então eu ingressei aqui na carreira em 94, depois me licenciei e voltei ao Rio e concluí meu doutorado em 98. Ali deu um salto grande, né? Mas tudo bem. Em 2014 eu me tornei professor titular do departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica. Ali tem algumas, já do como, né? Tem algumas coisas importantes ali que eu quero destacar. Eu fui coordenador do colegiado do curso de Engenharia Química durante uns 3 anos aproximadamente, a oportunidade que eu tive de realizar uma série de melhorias e inovações no curso. Eu tive a oportunidade também de liderar a criação do curso de Engenharia de Controle e Automação, o primeiro curso noturno de engenharia, curso público do Estado da Bahia, e também era uma escola. Eu tive a oportunidade também de coordenar o programa de pós-graduação em mecatrônica, oportunidade que a gente pôde ajudar o programa a galgar o conceito 4. Tive a oportunidade de liderar a criação e ser o primeiro coordenador do programa de pós-graduação em engenharia industrial, o principal programa de toda a área tecnológica, de toda a área 1 do Estado da Bahia, o único conceito 5. Na sequência, eu tive a oportunidade de colaborar na gestão do professor Neomar, colaborar de forma oficial, que eu já colaborava antes, né, coordenando toda a pós-graduação da UFBA. Também a oportunidade que a gente teve de fazer muitos avanços na pós-graduação, inclusive satisfazer 100% da demanda de bolsas de mestrado e doutorado de toda a Universidade Federal da Bahia. Na sequência, eu tive também a oportunidade de Brasil trabalhar com a professora Dora, no reitorado dela, implantando e sendo naturalmente o primeiro projetor de pesquisa, criação e inovação da Universidade Federal da Bahia. Oportunidade também que tivemos o prazer e a bênção de realizar uma série de programas que eu também não vou listar aqui, porque seria muito tempo. Né? Participei de várias outras coisas, fóruns de proretores, fui membro do comitê da CAPES, sou pesquisador da pesquisa do CNPq há mais de 20 anos, enfim, tenho bastante atuação aqui na universidade e durante todos esses períodos, todas as instâncias que eu tive a oportunidade de passar, me dediquei bastante e tive a oportunidade de realizar bastante coisa. Bom, aqui a gente tem uma breve também dentro do nosso companheiro Galdêncio. Eu vou pular isso aqui porque, naturalmente, o foco aqui do debate sou eu e ele já apresentou isso pela manhã, mas, naturalmente, está disponível no nosso Instagram e no currículo também do professor Galdêncio, que tem uma longa estrada, como ele se autodefiniu hoje de manhã, um cara bastante rodado, positivamente, naturalmente. Bom, aqui é a missão da nossa chapa, né, que a gente pretende conduzir a nossa gestão, se a gente for eleito, que é ser líder na pós-graduação, pesquisa, inovação e engenharias, promovendo a UFBA no cenário nacional, melhorando sempre, aperfeiçoando o nosso curso de graduação e procurando ter uma contribuição definitiva, significativa na infraestrutura e nas instalações de nossa escola e fazendo uma gestão inclusiva, participativa, atendendo toda a nossa comunidade. Nossa visão é
resumir em uma frase: sem medo de ser feliz. É isso que queremos fazer aqui. Nossos valores são os valores, os mais altos valores da administração pública brasileira, nessa sigla que muito me agrada: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em todas as dimensões, inclusive na dimensão financeira e econômica. Esses são os valores que nós temos, eu, Gaudêncio, temos nos norteado em todos os cargos e as posições que nós temos tido a oportunidade de atuar. Alguns propósitos centrais do nosso programa de gestão. Essa apresentação aqui ela é um espelho, um retrato direto do nosso programa de gestão, que é um documento elaborado por muitas e muitas mãos e cabeças. Estou com ele até impresso, estava revisando ali alguma coisa. Tive a grata surpresa, até porque é um número simbólico para mim, mas eu vou pular essa história: 44 autores, contribuidores diretos ao documento. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou falando em passando, não vou citar tudo, porque é um documento bastante robusto, bastante extenso, com quase 40 páginas. Mas a gente tem que, nossos propósitos centrais, a recuperação e o protagonismo da representatividade das engenharias, né, particularmente das nossas engenharias aqui, da nossa escola, tanto intramuros na universidade, quanto extramuros na Bahia e no Brasil. Implantação, operação, gestão e manutenção de nossas condições físicas e estruturais para a gente ter um ambiente de trabalho feliz, agradável, produtivo. Foco sempre na excelência acadêmica em todas as nossas atividades FII, né? Graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo. Transparência na gestão participativa, inclusiva e não personalista. Bom, dito isso, vamos passar a tentar comentar rapidamente nossos 10 eixos. Nós estruturamos o nosso programa de gestão, ou, como eu tenho dito aí, um programa bastante ambicioso, que ultrapassa nosso possível mandato. É um programa de sonhos de todos nós. Né? Aqui até me lembrei do nosso conterrâneo Raul Seixas. Mas então vamos falar aqui do eixo 1, infraestrutura. Vou pensar aqui algumas questões mais emblemáticas, digamos assim. A gente pensa em implantar aqui o programa que a gente chama de Polivilo, o programa Pense, Pesquise e Inove, a área CUFBA, a nossa escola, né? Um certo, que eu brinquei no vídeo que eu fiz, um certo autoplágio, né? De trazer o que a gente fez na Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação para o ambiente da nossa escola. Queremos também, é uma ação bastante importante, criar esse grupo de acompanhamento e manutenção das edificações da Escola Politécnica para a gente poder, né, quem sabe, resolver de uma vez por todas a questão da nossa infraestrutura física. A gente não pode ficar oscilando de uma direção para outra, melhorando, piorando, etc. Estava comentando aqui com alguns colegas, servidores mais antigos, como eu, né? Quando eu estudava aqui como aluno, não tinha nada valor nessa escola. A estrutura era muito ruim aqui, vários laboratórios sucateados, etc. Essas coisas estão melhorando, graças a Deus, com o tempo. Eu acho que talvez a gestão aqui que a gente passou umas melhores condições físicas foi na gestão do nosso querido colega e amigo, o professor Caio Bi. A situação em que chegamos a ter a escola pintada, ter os 2 elevadores funcionando, a jardinagem bastante bonita, nossa colega Poli, cuidava disso, etc. E depois a gente rapidamente veio piorar a situação de novo, ao invés de continuar melhorando sempre. Mas eu tenho usado a palavra sustentabilidade, queremos ter uma gestão sustentável. Pensar também na criação desse centro laboratorial de equipamentos multiusuários. Isso é possível, já tem na Pró-Reitoria, a gente quer fazer aqui também. Eixo 2, esse eixo 1 é um eixo que a gente chama de pilar. O eixo 1, o eixo 2 e o eixo 3, porque são os eixos que a gente julga serem os mais importantes. Esse eixo 2, das relações institucionais de protagonismo local e regional, eu quero chamar a atenção do item 3 aí, que é a elaboração e ampla discussão com toda a comunidade de um plano de reorganização da Escola Politécnica. Né? A gente talvez tenha a oportunidade de debater mais isso, mas há um anseio, um clamor de pelo menos discutir, já antigo, desde a época do professor Luizão, talvez os mais novos aqui não tenham
vivido isso, mas pelo menos desde a época de ilusão, quando diretor, já se fala nessa possibilidade. Nós somos muito grandes, a gente vai ter que falar uma coisa certa. Nós não somos uma unidade, nós somos um campus aqui. Tá? Nós somos um campus em tamanho, em dimensões, em número de cursos e tudo mais. Tá? E além disso, a nossa representatividade, a verdade é essa, é muito pequena. Né? No ambiente UFBA, se a gente comparar com qualquer outra grande universidade, a gente chega a essa conclusão rapidamente. Então a gente vai querer discutir isso de uma forma muito ampla, muito aberta, muito transparente e muito democrática. Eixo 3 também é um eixo fundamental, que é o eixo da captação de recursos e gestão financeira. Tá? A gente pretende criar também um grupo de apoio à captação de recursos, que é monitorando todo tipo de oportunidade de edital, público, privado, nacional, internacional. Né? Criar esse conselho de participação em editais com os programas de pós-graduação, os coordenadores. Né? Realizar uma agenda contínua de visitas e divulgação da nossa escola, para poder estar sempre tentando captar esses recursos, bancárias políticas, agências, etc. Um mapeamento diagnóstico e divulgação. Né? Não existe divulgação, mas uma divulgação que fique mais evidente para todos de como é que é a nossa estrutura financeira, o que a gente arrecada, o que a gente gasta, etc. E que a gente possa, inclusive, ter esse planejamento de médio e longo prazo. Então, eu costumo dizer, muitas coisas, como na Transparência 2, a gente discutir nossa reorganização. Transparência 2 quer dizer, no eixo 2, e eventualmente implantar uma nova estrutura de funcionamento acadêmico, é uma coisa que a gente faz, precisa de dinheiro, mais a nossa boa vontade, a nossa política, a nossa inteligência, a nossa amizade mútua. Aqui não, aqui a gente precisa, né, para várias coisas de infraestrutura, precisa ter dinheiro, né? Então a gente precisa ter uma estrutura de captação de recursos. Esse prédio anexo aí também é uma questão fundamental, que demanda basicamente dinheiro, é um eixo nosso, né? A gente quer acabar esse prédio, quer concluir a construção desse prédio. O eixo 5, o eixo de gestão de pessoas e ambiente organizacional, também é uma coisa fundamental, a gente tem visto isso aqui com todos que a gente conversa, né? A gente precisa melhorar o nosso ambiente, isso aqui é a nossa casa, né? Nossa casa, porque a gente mora com a nossa família, é a nossa casa, mas aqui também é a nossa casa. A gente muitas vezes passa mais tempo aqui, a gente precisa de um lugar agradável. Se acordar todo dia e ter vontade de vir para cá. Tá? E o tempo que a gente ficar aqui tem que passar um tempo bacana, tá? Com boas relações com nossos colegas, com respeito, com amizade. Tá? Então, precisamos criar esse tipo de acolhimento dos nossos servidores novos, acolhimento dos nossos alunos. Já existem programas dessa natureza aqui, nós vamos manter e melhorar, né, no que couber. Os planos de capacitação docente, incentivar que os docentes possam fazer mais pós-doutorados internacionais, que é o que a gente precisa. Né? Fazer um plano de capacitação para os servidores técnicos, capacitação em nível de mestrado profissional, tudo isso é possível. E outras questões mais importantes, parceria com o Instituto de Psicologia, que deve ter um serviço de atendimento. Hoje em dia, com todas as pressões que a gente sofre em todo nível, os problemas psicológicos que afetam todos nós, inclusive as crianças, que a gente tem visto aí. O item 6, que é um item que me é muito caro também, que é recuperação, manutenção e institucionalização de iniciativas de gestões anteriores. Eu já conversei com todos os diretores recentes, inclusive a atual diretora, nossa colega a professora Tatiana. Conversei com a Tatiana, conversei com o Marval, conversei com o Luizão, conversei com o Caio Bi, repassei com todas as administrações deles, inclusive com outras pessoas, servidores, que às vezes essas pessoas estão mais afastadas, eles nem lembram tudo que fizeram, as outras pessoas lembram. Então a gente tem uma lista exaustiva do nosso programa que a gente quer recuperar o que foi perdido, manter o que foi de sucesso, melhorar, aprofundar tudo isso. Eu acho que é um defeito importante que a gente tem no Brasil como um todo, essa questão de gestões novas querer destruir muitas vezes as gestões anteriores. Assim a gente não constrói uma sociedade inclusiva, feliz e justa como a gente quer. Então eu pretendo fazer isso, a gente mudar esse paradigma, ajudar a mudar esse paradigma. E eu tenho muita tranquilidade para falar isso, porque quando eu estive em outros locais, como a Proreitoria, por exemplo, eu fiz isso. O programa ProUFBA, por exemplo, que eles chamam, foi a criação da gestão de droga, foi a criação de gestões anteriores, não me engano, o professor Elbi. A gente aproveitou isso. É importante a gente ressaltar também o trabalho e a importância dos que vêm antes da gente, reconhecer. No eixo 7, melhorias acadêmicas incrementais constantes e permanentes, aqui a gente
diz muito respeito ao nosso ensino de graduação e pós-graduação. A gente vai usar toda a experiência que a gente teve ao longo desse tempo para ajudar nessas melhorias incrementais. O eixo 8 de inovação, extensão e empreendedorismo, também temos muitas ações propostas, estão todas lá no nosso documento, são itens importantes. A inovação e empreendedorismo caiu muito na escola, a gente vai recuperar, e a extensão está sendo demandada mais ações que a gente precisa implantar. O eixo 9, que diz respeito à internacionalização, também vamos aprofundar isso. E o eixo 10, de exploração administrativa, que nós também pretendemos nacionalizar processos e fazer outras ações. Peço então desculpas e agradeço aí, Zezito, a sua paciência e a de todos por ter passado aqui um minuto. Agradeço a todos. Obrigado. Nós vamos passar agora para a apresentação do ministro Bernardo, da chave 2. Professor, vou passar a apresentação. Boa noite a todos e todas. Eu vou tentar falar. Primeiro, agradecer, parabenizar o professor Gaudêncio e talvez eu fale algo. Voltou. Já é o primeiro sintoma da escola que a gente precisa. Mas não consegue não consegue. Mas isso aí, Bernardo, é o seu problema e os bichos ignorantes é o problema do sistema. Está funcionando, viu? Vamos lá, iniciando. Obrigado, boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar Gaudêncio e professor Arthur hoje de manhã pelo debate. Agora tem muito mais gente, a gente fica mais feliz de falar com a gente. E a ideia é que, nesses 15 minutos, apresentar um pouco do que o professor Arthur tem pensado, e mais ou menos está essa figura tem que trazer, né? Ela é uma figura que fala sobre tentar avançar, tentar caminhar para frente, tentar buscar melhorias, mas sempre buscando diálogo e ação, né? A gente quer sempre ter essa disposição do diálogo, estar abertos ao diálogo, ser acessíveis ao diálogo, mas sobretudo um compromisso buscando a ação. Eu e o professor Arthur, então a gente conversando, o que a gente tem em comum, além da vontade de avançar, é que passamos, porque hoje eu sou chefe do departamento de engenharia elétrica, o professor Arthur sempre é elétrico de computação, o professor Arthur foi chefe do departamento por 3 vezes, no DRTG, fomos coordenadores de curso, participamos de implementações de cursos e campos, então isso nos dá uma confiança de entender um pouco as necessidades da Poli e conversar com as pessoas para ver se realmente a gente consegue atender o anseio da comunidade. Então é isso que a gente vem trabalhando e a gente estruturou nesses 3 eixos, que é um protagonismo da Poli, é um compromisso socioambiental e é uma gestão acadêmica. O que é esse poliprotagonismo? Ou seja, é consolidar as pontes que a gente já fez com o mundo exterior e procurar novas pontes. Mas como a gente vai fazer isso? É simples, olhando para as organizações civis governamentais, olhando para as empresas públicas, privadas, ou seja, a gente precisa comunicar com esse mundo exterior. Um agente importante nessa comunicação do setor industrial é a Embrapi, a empresa brasileira de pesquisa e inovação. Ela tem 72 polos, destes nenhum fica na UFBA. Um polo é na Cimatec em automação da manufatura, um polo é também no IFE em tecnologia de saúde, e a gente tem que sim ou sim procurar esse cadastramento junto à Embrapi para ter acesso a mais editais, a captação de recursos. Pensando alto, desses 72 polos da Embrapi, por exemplo, nenhum trata de
utilização de VANT para inspeção de engenharia civil, inspeção em usina hidrelétrica, inspeção numa fábrica. O que será que a gente tem na Poli? Aí a gente pensa na Poli, tem o DETG, o pessoal trabalha com VANT, tem o DEM, VANT, tem no DEC, curso de automação e controle, tem no Departamento de Engenharia Elétrica e Computação, tem no DCE, o pessoal que trabalha com VANT e inspeção. Pô, será que a gente não tem um grupo qualificado para ser um polo e fazer essa conversa com a indústria? Esse é só um exemplo, mas assim, a gente pretende, né, conversar com os grupos de pesquisa para fazer esse cadastramento junto à Embrapi e, sobretudo, também recuperar o protagonismo na formação de recursos humanos. Graduação e pós-graduação. É uma formação profissional e cidadã, sobretudo, que o estudante, além de ter capacidade de inovar e conceber projetos e tudo mais, ele se entender como ser social. Ou seja, a gente tem uma capacidade nos nossos estudantes que eles estejam tão preocupados em resolver um problema do bairro, da federação, como um problema de Salvador, como um problema do Brasil, como um problema do mundo. Ou seja, a gente ser capaz de olhar para os problemas que estão perto e, evidentemente, ser capaz para os problemas maiores do mundo. Também, no protagonismo, a gente entende que é preciso uma reestruturação no NEP. Hoje ele é um núcleo que trata basicamente de parecer para a congregação. A gente acredita que esse papel ele tem que ser alavancado. O NEP deve ser um interlocutor com o exterior. O NEP pode e deve ser um auxílio aos pesquisadores da Poli, pelo menos com o secretariado. O NEP pode sim fazer essa ligação com a FEP, né, e a gente ter, a FEP tem uma expertise em gestão de projetos que a gente pode sim conversar, e sobretudo a gente pensa na Nova Poli, uma nova reestruturação, um ambiente de inovação na Poli. A gente não pode pensar uma universidade politécnica sem ter um ambiente de inovação. A UFO, em 2020, teve uma política de inovação, ela foi aprovada pelo Consul e a gente não conhece essa política. A gente tem que trazer essa política para dentro da universidade, a gente tem que institucionalizar os nossos espaços de inovação. Hoje só o IAC fez isso, então a gente acredita que esse é um passo sim para a gente buscar o protagonismo. E por último, penúltimo, um observatório tecnológico para nos apresentar à sociedade. Precisamos sim investir nessa nossa experiência com o ensino remoto. Então, um exemplo, por exemplo, são os cursos massivos online, ou seja, a gente incentivar os nossos docentes a procurar informar esses cursos. É uma forma da gente se mostrar para o mundo. Esses cursos podem ser em português, espanhol, inglês. É uma forma da gente se mostrar. E por último, a gente acredita que a gente tem que ter uma assessoria de imprensa na Escola Politécnica. A título de exemplo, em 2021, nós tivemos mais de 40 projetos de pesquisa, mais de 500 estados, mais de 250 projetos de pesquisa de pós-graduação, e parece que a sociedade não sabe o que a gente está fazendo. Parece que a gente não faz nada. Ou seja, a gente acredita que uma assessoria de imprensa é fundamental para fazer essa ponte entre a Escola Politécnica e a cidade de Salvador. Um outro eixo é o compromisso socioambiental, que parte da premissa da valorização do indivíduo como ser social. O indivíduo, já fazendo a ponte lá com aquele primeiro, ou seja, a formação cidadã e o engenheiro entendendo-se como ser social. Seja estudante, seja servidor técnico administrativo, seja professor. Esse é o ponto de discussão, ou seja, a valorização desse indivíduo. A valorização pode vir num curso de capacitação, a valorização que pode ser esse indivíduo ter um tempo para dedicar, por exemplo, para uma atividade que não está relacionada ao trabalho dele. Isso é qualidade de ambiente de trabalho, ou seja, a partir da valorização pessoal também da pessoa, uma política de uso racional de energia, água e materiais, agregar à Poli um acolhimento tanto dos estudantes, ou seja, tentar trazer a PROAI para dentro da Escola Politécnica. Não nos serve simplesmente dizer para os estudantes em condição de vulnerabilidade que existe um órgão lá para ele procurar,
ou seja, vamos trazer só, vamos fazer uma palestra aqui dentro, chama os estudantes, ou seja, a gente tem que, de alguma forma, ser também mais proativo nessas políticas da Universidade Federal da Bahia e também um programa de acolhimento com os professores. Quem está na chefia de departamento hoje sabe a dificuldade que é acolher um professor. A dificuldade desde o material, nós não temos uma mesa, uma política institucional da UFBA que nos deu uma mesa, um computador e literalmente um campo de professores. Chefia de departamento tem que, né, de alguma forma conseguir isso não é aceitável, porque em 6 meses a gente está cobrando esse professor, que ele tem que fazer o estágio probatório dele, a gente tem que ter essa política de acolhimento. E em relação aos servidores técnicos e administrativos, a gente entende que é possível sim ter um tempo de conversa com esse servidor técnico e administrativo. A gente não precisa alocar ele na primeira semana, ou seja, a gente vai ter um concurso de servidores técnicos e administrativos agora. É lógico que a contratação não é sempre na mesma época, mas assim, chegou, conhece a escola politécnica, chama os departamentos ou os colegiados, graduação, pós-graduação, chama as pessoas que estão responsáveis por esses lugares, conversa, apresenta as demandas da instituição, vê as aptidões do funcionário técnico administrativo. Pode sim ter uma semana, 15 dias de acolhimento, veja os setores que existem na Politécnica. Ou seja, a gente não precisa ser rápido, a gente precisa ser certeiro. Então a gente não precisa alocar as pessoas, tratar como um número, e você está alocado. Valorização do indivíduo, conversa, vê quais são as necessidades. Eu acho que passa um pouco por aí, né, essa capacidade de diálogo. A gente precisa sim ou sim discutir a acessibilidade na escola politécnica. Muitas vezes, o que não está muito no nosso dia a dia, a gente acaba não discutindo. Então, não é concebível a gente ter um acesso de rampas e as rampas não têm acesso a todos os departamentos. Se, porventura, um cadeirante chega de um ônibus pela Aristides Novis, ele não consegue chegar aqui na escola politécnica. Ou seja, isso são coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Isso sim ou sim tem que ser um compromisso. A gente não tem esse direito de postergar essas ações, seja o custo que elas sejam, porque não é custo, é investimento. O quê? Na valorização do indivíduo pessoal. Sobre a segurança, ela é notória, é até legal que a gente está no período noturno, é o período que mais sofre com segurança, a gente tem esse entendimento, a gente tem essa preocupação. Precisamos atuar junto à reitoria para ter melhores práticas na segurança terceirizada, por exemplo, com rondas em horários específicos, que são os horários de maior saída. De alguma forma, trabalhar com a Secretaria de Segurança Pública para ter ronda nas ruas da Polícia Militar, cuidar do nosso entorno. Então, isso são algumas propostas. A gente tem que, sim ou sim, o Ministério Público já nos fez uma visita e o prédio da Poli não foi fechado por um compromisso de projeto. Por exemplo, simbolicamente, as empresas juniores não podem prestar alguns serviços porque o prédio da UFBA não tem cadastro no Corpo de Bombeiros. É assim que é o nosso problema. Então a gente tem que atacar esse problema, mas, sobretudo, a gente quer promover a boa convivência na Poli. O cafezinho é simbólico, mas é o momento de se conhecer, de procurar as pessoas, de entender, né, as felicidades, as tristezas, melhorar a relação pessoal do trabalho. Então a gente sim ou sim tem que pensar outros ambientes de trabalho, de relação pessoal. Só a cantina não dá conta, a gente não tinha nem a cantina, mas a gente precisa pensar em novos espaços. Uma discussão sincera com a comunidade. E sobre a gestão acadêmica, o que a gente queria destacar, eu falo um pouco mais alto. A gente precisa agregar um novo perfil à Poli, ou seja, fortalecer a pós-graduação como um vetor importante também na estrutura da escola. Simbolicamente, isso se dá na alocação de salas
na alocação de salas, a pós-graduação é o último degrau. Quando você não tem mais para quem alocar, a gente aloca para a pós-graduação. Então isso é simbólico de como a gente tem tratado a pós. A gente tem que mudar essa cultura, tem que trazer a pós para dentro da congregação, porque a gente fala congregação não é abstrato. Congregação a gente entende que é um momento em que todos os setores da universidade estão representados. E a gente entende que esse momento, as pessoas entendendo a sua representação, entendendo que ela não está ali para falar por ela e sim por uma representação, a gente entende que esse momento é o de discutir. Discutir pós-graduação, discutir o prédio inacabado, discutir questões organizativas. Então a gente fala, a congregação não é esse abstrato, é entendendo esse papel da congregação. Existem as novas decênias da engenharia, a gente tem um desafio absurdo. O nosso compromisso é auxiliar os colegiados e os departamentos na execução, mas sobretudo o que a gente tem pensado é como a gente pode dar visão ao trabalho dos estudantes e das estudantes de engenharia. A gente precisa valorizar esse trabalho que os estudantes vêm fazendo. É isso que as novas decênias da engenharia pedem para a gente. E o que a gente pensa então? São essas novidades. É o Conecta Poli, são os nossos estudantes resolvendo problemas da engenharia real, do mundo que existe, das indústrias, é aquele problema que o empresário quer resolver. A Semana da Engenharia, uma semana em que a gente seja capaz de se reunir e convidar as organizações civis, as entidades públicas e privadas para mostrar o nosso trabalho, TCC, IC, grupos PETs, empresas júnior, e uma semana pedagógica que a gente seja capaz de discutir o nosso trabalho como professor e seja capaz de ouvir a avaliação que os estudantes têm do nosso trabalho como professor. Existem os gargalos do dia a dia. O principal gargalo é o STI, não tenho dúvida, é o que mais atrapalha, é o que mais nos chateia, é o que mais a gente perde a paciência no dia a dia. A gente tem que resolver isso. A gente precisa sim ou sim implementar a tomada de decisão automatizada. Não é simplesmente, professor, não é botar um PDF lá, porque botar um PDF dificultou a nossa vida, porque eu não sei se é ostensivo, se é restritivo, e eu tenho que... Não é isso, mas a gente precisa trabalhar isso com a STI. A SUMAI também é outro que no dia a dia não nos atende. A gente tem um exemplo típico de que os professores têm iniciativa de captação de recursos, conseguem um recurso, tem que fazer uma obra de melhoria no laboratório, espera a SUMAI decidir quando é que essa obra vai ser, quando é que ela vai aparecer para dar o ok. E esse dinheiro fica parado e não nos atende. Então a gente precisa de alguma forma, estabelecer essa comunicação com a SUMAI e, evidentemente, o nosso prédio inacabado. A gente precisa otimizar o espaço físico. Acabar o prédio não resolve todos os nossos problemas, porque esse prédio a gente precisa olhar com atenção também. Estava conversando com o Mariano e falava, parece que a gente... E esse prédio aqui? Qual que é a condição dele? Então a gente tem que olhar para esse prédio. A gente precisa captar recursos, mas a gente não abre mão de jeito nenhum da perspectiva de que a gente é UFBA, de que a gente é uma universidade pública e gratuita. Eu já vou acabar, acho que já acabou. Agradeço pela presença, peço desculpa pela troca aqui de mecanismos, mas a gente está à disposição agora. Eu e o professor Marcelo, a gente tem tido muito boa relação, a gente vai se sentar agora aqui e muito obrigado pela presença de vocês. A gente espera corresponder às expectativas. Você sabe que eu não sou, eu mexo no microfone e ele vai de usar, então tem que tomar cuidado. Mas aqui eu mexi, né? Aí eu botei a mão. Aqui eu acho que tá ligado.
direção pode assegurar uma efetiva gestão estratégica de pessoas, visando a valorização do trabalhador e a qualidade dos serviços prestados. Ou seja, promover a qualidade de vida, o bem-estar no trabalho, como valorização do indivíduo, até procurando a criação de ambientes saudáveis. Né? Como a direção pode ser esse agente, né, transformador? Criar ambientes de convivência, que todos temos falado isso. Agora mesmo, antes de subir aqui, a gente foi lá na cantina e uma situação, você vê que a gente tem apenas uma cantina num lugar, assim, que não é o ideal. A gente tem muito espaço bastante agradável aqui na escola, né? A gente pode aproveitar isso. Eu acho que a gente tem uma única coisa aqui, um serviço de alimentação, muito pouco. Então, eu pretendo que a gente tenha que habilitar uma espécie de uma praça de alimentação aqui, com mais lugares para que a gente possa se encontrar e fazer refeições. Eu estive, por exemplo, na Copa do Rio de Janeiro e lá você tem 10, 15 locais diferentes que você pode escolher. A mesma coisa que a gente pretende fazer, aqui nós temos muitos lugares agradáveis que a gente pode aproveitar para isso. Outra questão importante são os ambientes de trabalho. Né? A gente pretende, nessa questão da infraestrutura, também poder criar ambientes de trabalho para as pessoas, ambientes com qualidade, né? Com as coisas que funcionam, ambientes limpos, ambientes bonitos, né? Ambientes que a gente se sinta bem e tenha as condições de trabalho, seja para os servidores docentes e seja para os servidores técnicos também. Uma questão que a gente precisa também, que já existe, mas a gente precisa manter e avançar o possível, é ter atividades, não só laborais, atividades culturais, atividades esportivas, encontros entre as pessoas, né, que é essa cultura do ambiente bom. Costumo dizer que a universidade é um lugar que a gente pode tirar grande proveito. A diferença existe, a diferença é a natureza, de todos os seres humanos e de toda a natureza. A gente tem a opção de transformar a diferença em diversidade, que é maravilhoso, ou em conflito. Lamentavelmente, algumas vezes a gente pega essa segunda opção. Temos que criar mecanismos para que a gente possa ter o respeito das nossas diferenças e ter diversidade. O acolhimento também às pessoas, como a gente já falou, polissocial que a gente está falando, politribal. São programas que a gente está dando um nome fantasia diferente, mas são programas que já existem, já até conversei com o Márcio Arcanjo sobre isso, a gente vai manter e melhorar no que possível. Tem essa questão também dos programas de capacitação, como eu mencionei na minha apresentação. A gente precisa manter, aprofundar e melhorar. Eu acho que para os docentes, eu acabei de voltar de um período como professor do Canadá. Essa experiência internacional acho que é fundamental para os nossos docentes. E entre vários programas possíveis, ou necessários que vamos fazer para os técnicos administrativos, tem a questão da capacitação em nível de mestrado profissional. Vamos fazer um amplo programa disso, inclusive já tenho uma ideia da demanda, a gente tem uma demanda potencial de cerca de 40 técnicos, né? A gente resolve isso em 4 anos com uma certa tranquilidade, com turmas de 10 alunos, uma por ano, então é possível fazer. Acho que a gente tem muito a melhorar aqui na nossa escola e é possível e nós vamos fazer isso. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. A gente divide essa capacidade de gestão e ambiente organizacional em alguns tópicos. O primeiro dele, a gente parte de uma gestão participativa. Ou seja, uma gestão que seja capaz de ouvir as 3 categorias
E uma vez que essas categorias se sentem ouvidas, se sentem respaldadas, elas têm um sentimento de pertencimento à escola politécnica e contribuem com a gestão. A gente acha que parte daí. A gente tem que ser capaz de ouvir as pessoas. Então, o diálogo e a ação lá ele não é abstrato. Ele parte em todas as nossas respostas, mais ou menos, vão passar por aí. A segunda dela é o acolhimento. A gente precisa trabalhar o acolhimento, mas o acolhimento numa dimensão não só na chegada. Por exemplo, a gente não tinha o direito de iniciar o 2022.2 ou 22.1 sem discutir o que foi a pandemia na vida das pessoas. A gente parece que 20 de março de 2020 foi numa sexta e 20 de março de 2022 foi numa segunda-feira. A gente voltou, nada aconteceu, as famílias estão todas bem, e a gente pagou o preço. Os professores viram, porque no final do semestre que aconteceu, o desempenho foi muito ruim. Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente não está falando só de um acolhimento inicial. O acolhimento tem que ser toda hora, contínuo, ou seja, a capacidade de ouvir as pessoas, de ouvir os funcionários técnicos administrativos, de ouvir os estudantes, de ouvir os professores. Passa também pela capacitação, mas a capacitação só no nível profissional também não, porque assim, um bom ambiente de trabalho é a pessoa feliz. Então, quando a gente fala, por exemplo, em turno contínuo, em melhora do serviço público, é porque o servidor pode ter um tempo para ele a mais. Ele pode usar o turno contrário, fazer, sei lá, eu quero estudar música, professor, porque eu gosto. Eu quero fazer uma banda de rock, eu quero pintar, ou seja, as pessoas têm que ter espaço para o lazer, para fazer também o que gostam fora da universidade. Muitas vezes a gente sai da UFBA, mas ela não sai da gente. Ou seja, a gente chega em casa e a UFBA está aqui, ó. A gente tem que ter essa capacidade de promover isso. E pronto, não, por último aqui, me desculpem, é a capacidade de a gente oferecer lazer e cultura. Eu estava conversando até com o Márcio hoje, a gente fala assim, por que a gente não tem esse espaço aqui como um centro de ciência e arte? Por que a gente sempre está falando assim, ciência e tecnologia, que é o nosso dia a dia, que a gente gosta de fazer, está certo. Mas por que não tem um espaço de ciência e arte, que as pessoas possam vir, se sentirem da UFA, mostrar o seu trabalho, conhecer as outras pessoas? Então a gente assim, a melhora do ambiente de trabalho passa por essa valorização assim, do que é o indivíduo, como que ele pode oferecer como serviço público, mas também do que ele é pessoal, né, das vivências dele. Vamos escutar essas pessoas. Vamos passar agora para a próxima pergunta. O Marcelo está fazendo uma pergunta que você quer sortear. O tema é pesquisa, extensão e inovação. Bernardo, nesse ponto eu vou focalizar a pergunta no nível de inovação. O nosso plano de gestão apresenta mais de 15 ações na área de inovação e empreendedorismo, muitas delas com base na minha experiência enquanto gestor de inovação da UFMA, na minha temporada na própria ICI, e também com base na experiência do nosso candidato a vice, nosso querido amigo Gaudêncio, quando ele teve a oportunidade de montar o NIT na Univasf. No debate da manhã, apesar de termos perguntado mais uma vez, não ficou claro para nós como as experiências suas e de Arthur com a inovação poderão ser positivamente vertidas em nossa escola. Gostaria então, se possível, que você pudesse nos esclarecer esse ponto, acrescentando também que vocês têm propostas concretas para essa área. Obrigado, professor. Sobre inovação, o primeiro deles a gente tem que partir, né, o que regulariza a gente hoje. A gente teve um marco legal no governo Dilma, aprovado, que a gente pouco discutiu o papel dele. Esse é um dos motivos, ou seja, a gente também não tinha esse direito, a gente tem que trazer essas discussões para dentro da poli. O que foi o marco legal para os nossos pesquisadores? Capacidade de se dedicar mais horas para a pesquisa. Né? Então, a gente tinha que trazer essa discussão. No sentido de inovação, a gente passa pela reestruturação do MEC. Ele tem que deixar de ser um setor administrativo para ser um setor de fomento à pesquisa e inovação.
Existem editais de P&D, ANEL, Light, ou seja, que pode ser um agregador e, em conjunto com os programas das coordenações de pós-graduação, isso esteja melhor sociabilizado pela Escola Politécnica. O NEG pode ser um protagonismo na oferta de cursos de especialização em algum setor de inovação que a indústria queira. A inovação na Poli passa, evidentemente, por a gente ter um espaço de inovação, que é a Inovapoli. Voltando, a UFBA já definiu a política de inovação, mas a gente não a conhece. Então, assim, uma ação concreta é que a Inovapoli venha para dentro da congregação. Por que congregação? Porque é o momento que as pessoas estão reunidas. A congregação tem que deixar de ser esse momento burocrático. A congregação é o momento da gente discutir o planejamento estratégico da Universidade Federal da Bahia. Eu acho que a gente tem consenso que inovação faz parte do planejamento estratégico da Escola Politécnica, passa pela implantação do Conecta Poli, ou seja, a gente trazendo problemas reais e de inovação da indústria, que estão cadastrados no site da Escola Politécnica. A Escola Politécnica pega esses problemas que estão reais na indústria, passa para os colegiados, e os nossos estudantes têm a oportunidade de resolver problemas que são da indústria. A gente começa a conversar com o setor industrial e os nossos estudantes começam a resolver problemas do setor industrial. A gente tem que, sim ou sim, institucionalizar o conceito de laboratório multiusuário, até para que a gente tenha, de alguma forma, a cooperação entre os nossos programas de pós-graduação, a cooperação entre os nossos projetos de pesquisa. A gente tem que conversar e um ambiente em que a gente seja capaz de cooperar é um ambiente que a gente pode inovar. Só tentando trazer de manhã, eu fiquei satisfeito com a resposta do professor Arthur, porque ele mostrou como ele ajudou o Estado da Bahia. Ele era diretor da FAPESP, do Estado. Então foi muito republicano, que a gente pode esperar que o professor Arthur assim, como é que você... Ou seja, ele foi muito republicano, teve uma política de auxílio ao Estado da Bahia, e essa experiência que ele teve ajudando ao Estado da Bahia, ele traz para o nosso programa com essas ações concretas. Então, se me permite, eu fiquei satisfeito sim com esse posicionamento hoje cedo do professor Arthur. Mas eu queria dizer aqui do nosso plano, do nosso plano de inovação, eu vou citar aqui alguns pontos: o programa de gestão de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, fomentar mais inovação na nossa escola, na Inovapoli, empresas juniores, programa de graduação, programas inovacionais. Esses dois itens a gente fez lá na pró-reitoria. Um programa permanente de divulgação, difusão, treinamento, capacitação e prospecção tecnológica, PI, ITT, siglas para a propriedade intelectual e tecnologia, incluindo também os programas de graduação. Nós fizemos isso na pró-reitoria. Vamos criar um prêmio Inventor, PUFA, fizemos isso na pró-reitoria. Incentivar a inovação dentro dos projetos motivacionais, que nós muito valorizamos. Não chegamos a fazer isso porque não deu tempo, Arthur está aqui, sabe disso. Íamos fazer lá, não deu tempo, vamos fazer aqui. Fomentar oportunidades para que nossos alunos se enxerguem como futuros empreendedores. Isso não fizemos ainda, mas vamos fazer aqui. Estudo a viabilidade e criação de um periódico para a inovação, o impacto, como a gente está chamando. Também é uma ideia antiga que a gente está trazendo para cá. Já conversei com o Claudense para ver se a gente tem um apoio da ABEP, e talvez também do IPB. Realização da Semana de Empreendedorismo e Inovação e de workshop aqui. Fizemos congressos, prospectos, 3, dando a oportunidade de conviver muito tempo com a professora Cristina Quintela, talvez a maior especialista em inovação, certamente uma das maiores aqui na nossa universidade. Lançamento anual do edital de desafios de inovação,
fomento à realização de cursos de ideação, planejamento estratégico para a implantação do empreendedorismo de base tecnológica, e vamos também reestruturar, recuperar e institucionalizar a nossa nova poli, criando, inclusive, editais para a incubação de novas empresas. Também fizemos isso. Eu participei pessoalmente da criação da nova poli no ano passado. Então, isso aqui, tudo que a gente está trazendo, não são ideias soltas, são coisas que nós já fizemos em outras instâncias, eu, o professor Valdense também, com treinamento, inclusive no Japão, etc. E vamos replicar isso tudo aqui e avançar e melhorar. Vamos recuperar completamente a inovação e o empreendedorismo aqui na escola, não só com propostas soltas ou ideias soltas, mas com ações concretas que já fizemos e vamos fazer aqui mais e melhor. Obrigado, professor. Professor Bernardo, a sua segunda pergunta é sobre o tema ensino, pós-graduação e graduação. Certo, vamos lá. Falar um pouco sobre um problema que todo mundo sente, que é a evasão da engenharia, né? Tem uma estimativa da BENGE de que cada 1000 candidatos, 175 ingressos e 90 saem apenas. A engenharia como um todo. Nesse problema de evasão, a UFBA vem perdendo protagonismo no ensino de graduação. Tem o contexto das novas DCMs, em que focam esse contato com a indústria, com a economia brasileira, mas se a gente olha para a indústria nacional, a gente tem um índice baixo de competitividade. Se a gente olhar a balança comercial, a gente só tem saldo positivo nos produtos de baixíssima tecnologia, né, de intensidade tecnológica. Então, nesse sentido, né, nesse contexto, como é que a gente pode tratar dos problemas na nossa graduação em engenharia, pensando o que é o país e o que a gente pode fazer de auxílio como direção? Não sei, só quero o meio vago para mim, mas eu vou tentar abordar a questão aí da evasão, como você falou. Qual é o problema importante, como você colocou, não só aqui na UFBA, como no Brasil e no mundo inteiro. A gente tem especialistas aqui, pessoas que já estudaram essa questão com profundidade, como a professora Carla Scherr, que não está aqui, mas é a nossa parceira, a nossa apoiadora. Nós vamos conversar com o Carla. E, além disso, há uma ideia também, que a gente já discutiu, vamos trazer para discutir isso aqui também. Eu tenho dito que se eu for lograr o êxito de ser diretor da escola, eu vou tentar ser também maestro. Nada de ideia aqui que o Marcelo vai fazer acontecer. Não, eu vou colocar para discussão, vou trazer minha experiência, vou trazer minhas ideias e discutir. Mas a gente sabe que a grande questão da evasão, da engenharia, particularmente, se dá lá no início do curso. Se dá no início do curso, nós chamamos de matérias básicas, porque são conhecimentos que têm um conteúdo científico, né, muito forte, teórico, etc. E muitos alunos não sabem exatamente, né, se eles realmente têm aquela inclinação para a engenharia, etc. Eu acho que uma articulação, né, com os bacharelados interdisciplinares de ciência e tecnologia é uma articulação real, né? É uma grande oportunidade que a gente tem para trabalhar essa questão da evasão. Tá? Um sujeito que faz um BI ciência e tecnologia já direcionado às áreas da disciplina de engenharia, etc. O famoso Acordo de Bolonha, né? Um pouco parecido também com o que tem lá na América do Norte, nos Estados Unidos, os majors em Indra, né? O famoso curso 3+3, que faz 3 anos o bacharelado disciplinar e 3 anos de engenharia. Agora, qual é a diferença? Que ele já entra aqui, né, sabendo que ele tem aquilo, ele já passou pelas físicas, pelas matemáticas, por alguma química, né? Então dificilmente esse sujeito vai entrar aqui em dúvida. Então essa é uma grande oportunidade, uma grande forma que a gente pode lidar com essa questão da evasão. Existem outras formas, mas que são mais complexas, né? A gente tem que entender também que existem as que serão sempre
respeitado naturalmente as autonomias das diversas instâncias, dos cursos, do colegiado, então aqui nada é imposto, tudo é discutido, é convergido, é consensuado, é convencido, ou uma coisa desse tipo. Há outras oportunidades, né, como, por exemplo, o trabalho anual em forma de quadrimestre, o aluno pode estagiar, né, sempre anualmente, mas isso já mexe com a qualidade da universidade, uma mudança mais radical, digamos. Mas eu acho que esse acoplamento, de uma maneira mais efetiva com os DIs, o curso de Direito já faz isso, e com muito sucesso. Né? O curso de Direito tem uma área de concentração no DI Ciências Humanas, né? Na área jurídica, e de lá esses alunos vão, os que querem naturalmente, para o curso de Direito. Eles teriam essa oportunidade de fazer uma coisa semelhante, uma espécie de uma área de concentração em Ciências da Engenharia, ou nome se queira dar. Esses estudos foram feitos lá atrás, eu participei da criação, não só do bacharelado interdisciplinar, quanto da criação do próprio Instituto de Humanidades, Arte e Ciência. Então, naquela época, eu tive a oportunidade de adaptar todos os cursos de engenharia aqui da Politécnica ao DI. Então, isso é altamente factível, é só uma questão agora. Lamentavelmente, naquela época, a escola não quis discutir. A gente vai discutir tudo aqui, o que vai sair no resultado da discussão, mas não vamos nos omitir. Isso não vai ocorrer. Tudo que nossa comunidade achar que tem que discutir, nós vamos discutir. Então, essa é uma questão que pode ser colocada na discussão, esse acoplamento com os DIs, né, e aproveitamento de uma forma mais efetiva dos egressos do DI aqui nas nossas engenharias. Eu acho que é uma ideia que pode vingar e iremos por esse caminho. Obrigado. Obrigado, professor. A gente acha que atacar esse problema, a gente está no momento ideal, que a gente está repensando os currículos da engenharia. Né? E a gente está com esse problema. Esse problema, ele está lá no apelo, né? A gente leu as novas ciências, primeira página está lá o problema da evasão. A gente pensa em 4 frentes, que as novas DCs nos dão essa oportunidade. Novas formas de aprendizagem, ou seja, estimular os nossos docentes aqui, né, novas metodologias de aprendizagem, ou seja, estimular os estudantes a aprenderem a aprender. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, a gente como direção pode ter esse papel incentivador com os professores e professoras. A gente tem que melhorar o ambiente da Poli. Muitas vezes é mais difícil ficar na Poli do que entrar na Poli, né? Os estudantes em vulnerabilidade. Ou seja, a gente tem que olhar, não pode fazer esse recorte social, a gente tem que olhar com cuidado para esses estudantes, que muitas vezes existem no curso, no nível de existência, sem acesso ao computador na pandemia, a gente viu. O segundo, promover as atividades de extensão, tanto com os nossos estudantes, como com os estudantes de outras unidades da UFBA, num curso de extensão, atacando a física e a matemática. É verdade que a gente coloca, que a gente fala assim, é um problema do ensino básico, eles têm uma formação matemática, mas o problema é que a gente coloca um limitante para ele entrar na faculdade, ele entrou. Ele passou no SISU estudante. Então, ou seja, não serve a gente falar assim, a educação básica tem que melhorar. A gente também tem que fazer o nosso papel, porque se a gente coloca uma métrica e o estudante alcança essa métrica para entrar na universidade, ele passa a ser um problema nosso também. Então a gente pode trabalhar esses projetos de extensão na física e matemática e, sobretudo, para dar motivação aos estudantes, e aí, iniciação científica como um primeiro passo na pesquisa, participar do PET ou fazer um TCC já no final do curso, é aproximar o estudante dos problemas da indústria. Como é que a gente pode fazer isso? Que é o que a gente falou. Conecta a Poli, no site da Poli, as indústrias vão ter um link para colocar os seus problemas, a gente receber e redistribuir esses problemas para os estudantes, de acordo com as necessidades do colegiado com orientação. A gente pode ter a Semana da Engenharia, ou seja, a valorização do trabalho desses estudantes, chamando as empresas para conhecer os trabalhos que a gente faz aqui, o estudante se sente reconhecido pelo que ele fez, iniciação científica. A gente está falando do estudante do primeiro ao último semestre. Todo estudante é capaz de fazer algum trabalho. E a gente também acredita que a implementação desses cursos massivos online também ajuda a gente a mostrar a capacidade do nosso corpo docente e, por consequência, o estudante também se sente motivado, vendo que a gente tem um corpo docente qualificado e que apresenta cursos de qualidade. Última pergunta, do Marcelo.
infraestrutura e segurança. Bom, querido Bernardo, no nosso plano de gestão, a infraestrutura é um dos eixos e é um eixo pilar, dada a sua importância. Aliás, é o primeiro dos eixos. Esse eixo está estruturado em 8 vetores com inúmeras ações, cada um deles no nosso plano de gestão, quais sejam estrutura física predial, recursos de informática e sistema de informação, laboratórios de ensino e pesquisa, outros equipamentos diversos, segurança física e patrimonial, saúde e segurança no trabalho, meio ambiente e limpeza, jardinagem e paisagismo e outros elementos estéticos de fruição, indicadores de gestão, atualização constante e permanente e sustentabilidade temporal em todos os níveis. Como esse eixo de fundamental importância está estruturado em seu plano de gestão? Eu vou ter que virar e virar a página, mas vamos lá. Basicamente sobre estrutura. A gente tem os 3 eixos, que é o protagonismo, a gestão acadêmica e o compromisso social e ambiental. Então, na gestão acadêmica, que acho que foi o 3º eixo que a gente apresentou, a gente apresenta o problema de infraestrutura da Escola Politécnica. Eu falei brevemente com vocês, apontando o prédio inacabado, mas também apontando para a necessidade desse prédio. Então, existem alguns, se a gente for lá no nosso plano de trabalho, existem alguns pontos importantes. Primeiro, a necessidade da gente pensar a manutenção predial como algo contínuo. O que a gente faz hoje é muito apagar incêndio. A gente tem algum problema e a gente resolve. Por exemplo, a gente teve um problema aqui no auditório de cima, a SUMAI veio e resolveu o problema do prédio. Aí a gente está conversando hoje. Pô, mas eles vão fazer, porque a primeira ideia é que eles vão fazer uma reforma. Sexta-feira a informação era, a SUMAI veio reformar o auditório. Aí, hoje, o que a SUMAI vai fazer? Não, a SUMAI veio pegar um canto que teve infiltração e pintar aquele canto e rebocar. Ou seja, a gente não tem a capacidade de pensar na manutenção como um ato contínuo, manutenção do nosso prédio. Então esse é um ponto que está lá no nosso plano, a manutenção predial. A manutenção dos nossos laboratórios de ensino e informática. Também está lá no nosso ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação. É fundamental, diante das novas DCMs, que a gente tenha novos laboratórios de informática. Há um tempo atrás, quando os nossos estudantes saíram para o Sem Fronteiras, a maior distância que eles encontravam era dos laboratórios. Né? Eles falavam assim, professor, né, as aulas ok, os professores, a formação aqui na Escola Politécnica é de qualidade, mas professor, os laboratórios parecem planetas diferentes. Eu acho que a manutenção não só dos nossos laboratórios, mas pensar os nossos laboratórios, como requalificar, através de prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço da universidade, ou seja, é aquele serviço qualificado, que só a universidade é capaz de oferecer para a sociedade. Não é aquele serviço competindo com, sabe, com a oficina aqui. É esse serviço que a universidade tem de ponto, ou seja, esse serviço de vanguarda que a gente tem que resgatar para as universidades. A gente acredita que essa prestação de serviço, sim, ela é benéfica para os nossos laboratórios de graduação. A gente vai ter que partir para esse rumo, para a gente atender as novas expectativas da DCM. E sobre a manutenção do nosso ambiente de trabalho, a gente está atento, sim. 2 anos de pandemia não é fácil. 2 anos de pandemia e cortes orçamentários é pior ainda. É momento, sim, da gente repensar a nossa escola politécnica, de repensar os nossos ambientes de trabalho. A gente deve uma resposta aos técnicos administrativos, aos professores e aos estudantes. Dizer que não tem serviço não dá conta dessa resposta. Então a gente sim tem que sentar com a comunidade da Escola Politécnica e repensar os nossos ambientes de trabalho. Como a gente pode oferecer um melhor ambiente de trabalho para que essa pessoa realmente possa realizar o trabalho aqui na Escola Politécnica. Eu queria destacar aqui, a gente tem, como eu falei, 8 vetores nesse eixo, muitas ações. Eu queria destacar nosso programa Poliviva, como eu falei na apresentação, que a gente quer transformar a nossa escola numa planta viva, num laboratório a céu aberto,
todas as suas dimensões, gestão, ensino, pesquisa, criação, inovação, extensão e empreendedorismo, vinculando isso, inclusive, como eu falei, com a capacitação do nosso corpo de técnicos administrativos e mestrado profissional. Também mencionei lá, que acho que é muito importante, o grupo de acompanhamento e manutenção das edificações de escola politécnica, um grupo permanente, né, envolvendo docentes, técnicos, estudantes. É uma ação também que a gente julga que é muito importante. Também mencionei na minha apresentação, vou falar de novo, o Centro Laboratorial de Equipamentos Individuais, a gente está chamando de plano. A gente já fez isso também na corretoria, a gente acha que a gente pode fazer isso aqui de uma forma também tranquila. Um outro aspecto é a questão da segurança física e patrimonial. Vamos fazer gestões junto à administração central para aumentar o número de seguranças que prestam serviço aqui, com prioridade para o turno noturno. Quem milita aqui no turno noturno, como eu, por exemplo, e vários outros, sabe das dificuldades. Um sistema de segurança para toda a escola e seu entorno, com uso de câmeras, que independem, inclusive, de ponto de iluminação, e que tem uma comunicação online com o Centro de Operações da UFPA, do SUMAI, ampliação do sistema de iluminação, uma ocupação dos espaços da escola à noite e no fim de semana, querendo dar mais vida aqui à nossa escola, à noite e no fim de semana. Debate e discussão das bases racionais e filosóficas para o plano de segurança física e patrimonial, a fim de subsidiar e debater nos Conselhos Superiores da UFPA uma política institucional de segurança física e patrimonial. Há basicamente duas visões diferentes sobre segurança. Uma que fecha tudo, né, que é o que a gente tem feito ultimamente. Mas para fechar tudo tem que fechar bem fechado, tem que ter controle de acesso, etc. Outra, a política que a gente integra a universidade com a cidade. Também nesse caso a gente tem que deixar a cidade entrar. A gente tem que escolher e fazer bem feito uma das duas. Outro ponto importante é a questão de saúde, segurança no trabalho, no ambiente e limpeza. Vamos fazer rotina de coleta de bens servíveis. A gente vê aqui muita coisa feia aqui no fim da escola, na frente da nova poli, né? A gente tem que, inclusive, criar procedimentos para que isso não ocorra. Né? Vira e mexe se volta, a gente limpa, joga fora, que daqui a pouco vai acumulando. A gente não pode ter isso. Rotina de procedimentos para a sanitização da dependência da escola, limpeza e manutenção dos nossos reservatórios de água potável. Isso é uma fundamentação. Professor, eu não bebo água aqui porque a água cheira mal. Minimização de geração de resíduos, coleta seletiva, apoio à água pura, fontes alternativas de água e energia e outras ações em questão do meio ambiente. Nós finalizamos agora nosso segundo bloco, para iniciar a partir de agora, o segundo bloco, onde teremos perguntas da comunidade acadêmica. As perguntas foram previstas para cada. Temos duas perguntas dos docentes, duas dos técnicos presentes, sendo separadas 1 minuto para a pergunta. Cada pergunta será feita por 2 candidatos, então não serão 2 minutos e meio para a resposta. Eu gostaria de saber se há algum docente, algum aluno que queira responder primeiramente, menos alunos, por favor. É que o microfone vai pegar na câmera a pergunta. Você vem aqui no público, é melhor. O primeiro a responder será o Marcelo, o segundo a responder o Oi. Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante do 8º semestre de Engenharia Civil. Atualmente eu sou coordenadora
deles se dedicavam à melhoria contínua, a estar aprendendo novas coisas, e os engenheiros acabavam evoluindo muito com conhecimento prático, que era adquirido no campo e não com conhecimento acadêmico, que deveria ser contínuo, né? Quando sai da faculdade. E a minha pergunta é, não sei se vocês já pensaram, mas quais seriam as formas da gente melhorar o nosso curso de graduação de forma a que a gente consiga implementar competências de liderança, de gestão de pessoas, de forma que a gente forme líderes e não somente pessoas técnicas. A pergunta vai nesse sentido. Obrigado, Beatriz. É uma pergunta interessante e é um problema, na verdade, bastante que já perdura há muito tempo, né, essa questão. A primeira questão que eu quero te colocar é o seguinte: nós não temos, enquanto direção, ascendência direta, digamos assim, nos colegiados. Isso é uma definição que cada colegiado deve dar, né? Mas eu posso falar a você da minha experiência que a gente fez no curso de Engenharia Química, quando eu fui coordenador, que a gente teve a oportunidade de fazer uma ampla reforma curricular, e nessa reforma curricular a gente aumentou muito o número de disciplinas optativas do curso, chegamos a 9 disciplinas optativas, e crescendo, aumentamos a quantidade de optativas a serem oferecidas a cerca de 300 optativas ou mais, sem criar uma única disciplina, apenas mapeando tudo que existia na universidade. Nós criamos áreas de concentração, né, organizando essas disciplinas. E uma área de concentração que a gente criou foi exatamente essa. Então, o estudante de engenharia química hoje, se ele quiser fazer até 9 disciplinas nessa área de gestão e liderança, ele está lá. Tá? É só ele escolher. Então, é uma questão de organização do colegiado, orientação da coordenação e desejo do estudante. Né? Então, isso não é uma coisa difícil de fazer. Isso que foi feito na engenharia química vai ser feito em todas as engenharias. Então, é uma questão, digamos assim, de vontade política, né, dos colegiados e organização para se implementar. E, como eu falei, eu vou dar todo o apoio aos colegiados nas suas reformas curriculares e com a experiência que eu tenho, incentivar, inclusive como está aqui no nosso programa, incentivar a troca de boas práticas nos cursos de graduação como nos cursos de pós-graduação. Por exemplo, eu me pergunto, há 15 anos atrás também, quando eu fui coordenador do curso, a gente conseguiu organizar o planejamento acadêmico para os cursos de engenharia química ser apenas em um turno. Os alunos que entram no semestre estudam de manhã, o que entram no segundo semestre da tarde, e sempre permanece até o final do curso. Isso organiza sobremaneira para todo mundo, para professores, a vida do aluno melhora muito, os técnicos promovem melhoria para turno contínuo, é bom para todo mundo, aproveita melhor espaço, laboratórios e tal. E eu fico me perguntando, por que isso não foi feito ainda para outros cursos? Eu vou incentivar, vou trazer a discussão de novo. Tá? Se a escola quiser, a tecnologia ligando para fazer isso, eles querem. Beatriz, boa noite. Isso está bem no contexto das novas DCEs, com as soft skills, né? Coisas que as engenharias devem trabalhar. O professor Marcelo com certeza, assim, o colegiado tem autonomia, né, para discutir sobre o PC e tudo mais. Mas o professor também, quando dá a palavra, a gente não quer, não solta, a gente, quando você perguntou, eu comecei a pensar algumas formas que a gente poderia fazer isso. A primeira delas é como fomentador dessa discussão, ou seja, tratar isso como algo que tem que ser discutido, né? Ou seja, como é que a gente poderia fazer isso? Conversando com as empresas juniores, que trabalham bastante esse aspecto de liderança, formação de líderes, gerenciamento de tempo, é algo que eles têm que captar até fora da Universidade Federal da Bahia. E me parece que um ator que pode entrar aí para ajudar as nossas engenharias, sempre, evidentemente respeitando os colegiados, é a Inovapoli, esse ambiente inovador que, evidentemente, tem que trabalhar essas questões. Então eu vejo um caminho por aí, eu diria assim, não tinha pensado, vou ser bem sincero, não tinha pensado, mas eu vejo por aí. Eu vejo a gente, como direção, sendo um fomentador dessa discussão, trazendo como atores os estudantes de engenharia nos seus colegiados, junto com as empresas juniores e a Inovapoli. Por quê? Porque são esses ambientes que discutem melhor na Poli hoje esse assunto, formação de líderes,
gerenciamento de tempo, né? É o dia a dia deles. Eu viria por aí. Obrigado. Mais algum estudante deseja fazer perguntas? Então vou passar para os técnicos presentes que gostariam de fazer perguntas. Pode vir. Meio que é pro vídeo, eu sou Marcelo. Para gravar ali. Oi. A pergunta é o microfone. Boa noite. Meu nome é Edson, sou técnico administrativo de 2009 na Escola Politécnica. Eu queria, na realidade, ver os candidatos falaram um pouco mais no início aí sobre a questão da capacitação do corpo técnico administrativo. Queria ver que vocês pudessem desenvolver um pouco mais como seria a atuação da diretoria com relação a essa capacitação, questão do mestrado profissional, mas também questão de curso de língua, né? E eu acho que o ponto que se fala muito a questão da internacionalização da escola, mas, querendo ou não, o domínio da língua perpassa por essa internacionalização e aí tem uma certa defasagem do ponto técnico com relação a isso. Boa noite, Gilson. Eu vou me permitir falar um pouquinho de internacionalização também dessa pergunta. Sobre a capacitação é isso, mas assim, embora você tenha perguntado um pouco mais sobre a capacitação no mestrado profissional, tem no PEI, tem na administração, ou seja, a direção pode ser esse agente comentador, mas também não é esse agente comentador que diz para o servidor, tem um curso de mestrado profissional na TM. Por quê? Porque a gente sabe que vocês trabalham em setores. Ou seja, se a direção não for, não tiver essa política, junto com todo mundo da Escola Politécnica, da importância da capacitação, o servidor fica preso ali no setor e cria esse desconforto e tem que ir para outro setor. Ou seja, a gente tem que criar a cultura na Poli de que capacitar, no caso, o servidor técnico administrativo, é capacitar a Poli também. Né? Um servidor técnico melhor capacitado é uma Poli melhor capacitada. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa cultura, porque muitas vezes eu vejo uma resistência local do setor onde vocês acabam dependendo, né, do entendimento ou da chefia ou da coordenação local. A gente tem que acabar com isso. É o que o Arthur falou um pouco mais cedo hoje. A gente tem que as nossas decisões têm que ser pelo bem do serviço público e pelo bem do indivíduo. Tirar as opções pessoais um pouco de lado. Então a gente tem que fazer as coordenações e as chefias entenderem isso, fazer essa discussão na Poli. Sobre os cursos de língua e internacionalização, é muito pertinente, porque a gente acaba caindo muitas vezes na internacionalização pensando no inglês. Eu acho que é o momento da gente repensar também e olhar para onde a gente está, olhar para a América Latina, ou seja, pensar também a internacionalização do espanhol. Né? A gente pensa assim, a gente sempre pensa internacionalização sempre eurocêntrica, vamos olhar um pouco para o nosso continente, os saberes que tem, né, dos nossos ancestrais. Porque o que é engenharia se não, o que é engenharia no fim das contas? É o conhecimento científico e o conhecimento ali desses povos originários, do saber fazer. Então, quando a gente fala em internacionalização, ela é super importante, passa pelos cursos, mas eu queria dar esse enfoque, inglês e espanhol. Senti uma certa defesa da língua mãe do Bernardo, mas estava Mas veja isso, acho que até o final desse processo ele vai entender que o Pelé era paradão, ou foi. Isso aí, Joshua, é uma coisa, está no nosso plano de gestão. Eu tive a oportunidade, inclusive, de gravar um vídeo sobre isso, e eu concordo com o Bernardo. Essa questão da capacitação dos técnicos em nível de mestrado é o famoso ganha, até quando mais de dois ganham, né? Por quê? Porque ganha o servidor,
ganha a chefia direta dele, ganha a escola como um todo, ganha a instituição. Porque, como eu falei, a gente pretende, inclusive, fazer isso acoplado com o programa Poliviva, né? O que é bom para todo mundo também, porque o sujeito vai estudar uma coisa ligada. Elielson, por exemplo, trabalha lá na contabilidade. Elielson, não sei qual é o nível de formação de Elielson, só um exemplo. Se a Elielson atualmente vai fazer um mestrado, ele faz um mestrado na área de financeira da cidade. Eu, particularmente, orientei, inclusive, 2 dissertações de mestrado já nisso. E a gente, como o Gaudencio sempre fala, a gente sabe fazer o que a gente já fez. Eu acabei de vir agora do IFAO, e você sabe que a gente tem esse convênio lá. A gente formou muitos técnicos, não só docentes, muitos técnicos do IFAO. A gente conhece todas as etapas disso. Então, a opção direta com os servidores, levantamento dessa demanda, organização, fazimento de chamada edital interna, se a demanda for maior do que a possibilidade, querendo oferecer 10 vagas, esse ano tem 20, a gente vai fazer um processo público, casamento, né, do técnico com o orientador, tudo isso a gente tem essa tecnologia, vamos dizer assim, a gente sabe fazer isso. E como ela falou, a gente tem aqui o PEI, mas eu tenho conhecimento, contato com todos os mestrados profissionais, além do programa de estudos interdisciplinares da Universidade do IAC. E também sobre o Profice, sobre o estudo línguas estrangeiras, nós que criamos o programa Profice na UFPA. Então também sabemos fazer isso, temos todo o contato com a coordenadora, a professora Fernanda, e já lá na época eu abri esse programa para toda a comunidade, inclusive os servidores técnicos. E para contemplar aqui o Bernardo, quero informar o Bernardo que o Profice tem inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Obrigado. Nesse caso, não, como a gente não tem estudantes dos técnicos, a gente pode ter 4 perguntas para os professores, caso seja necessário. Os professores de presentes, quem gostaria de fazer perguntas? Mais alguma? Pode ir. Boa noite a todos, meu nome é Carlos Arthur, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica. Participei hoje de manhã do debate com os candidatos vice-diretores, que é o Machado, o professor Gaudencio, o professor Arthur. Eu gostaria de retomar, ouvir os nossos candidatos aqui presentes, um pouco mais especificamente sobre a rede de apoios reais e simbólicos de cada uma das chapas. A gente sabe, a gente está falando aqui de vários temas, e muitas vezes a gente está falando de uma capilaridade, de uma interlocução com outras entidades, com outras instituições, internas e externas à UFPA. Isso requer uma mobilização, uma articulação, uma penetração, para ter acesso e comunicação
que é fundamental essa questão dos apoios, né? Desde que eu saí candidato a diretor, né, eu sempre, alguns amigos meus, colegas, incentivam isso, o próprio Arthur, Abel, há algum tempo. Eu sempre falei, eu não vou ser candidato, muito menos diretor de mim mesmo. Então eu só vou representando um grupo. Por quê? Uma andorinha só não faz verão, como já se conhece nesse dito popular. E eu tenho dito também outra coisa, eu como diretor, tenho gostado muito, frequentado muito a música erudita, né? Eu como reitor, vou ser um maestro. E o maestro precisa ter os seus chefes de naipe, que são aquelas pessoas, os músicos que comandam os conjuntos de instrumentos. Né? Então, esses apoios são fundamentais, eu conto com essas pessoas para me ajudar na gestão. Né? Eu preciso ter o apoio dos técnicos e também dos docentes, pelo menos de um grupo de 5, 6, 8, 10 colegas que vão estar juntos. Claro que o Gaudêncio vai estar junto, porque é meu vice, mas não só o Gaudêncio. A gente, inclusive, demonstra isso no nosso Instagram como nos nossos próprios vídeos. Né? Você vê que nossos vídeos são gravados por vários colegas, não sou eu e o Gaudêncio que gravamos todos os vídeos. Isso demonstra que as pessoas vão estar junto comigo. Além disso, não só os apoios reais, como você usou esse termo aí, apoios simbólicos, são fundamentais para ter acesso. Então, nós temos apoio de todos os ex-diretores recentes da Politécnica, Marval, Carbi, Luizão. Temos o apoio de todos os ex-reitores e vice-reitores recentes, Mesquita, Naumar, Rui Rogério, Dora. Né? Temos apoio de importantes professores aposentados, como Abel que está aqui, Adailton, Asher. Então, muitos outros, Herman, Glória, que eu costumo falar, que é a minha segunda mãe. Então, tudo isso é muito importante para a gente ter credibilidade e acesso. Né? Acesso a deputados, acesso a grandes empresários, abrir portas, ajudar. Eu tenho brincado, converso muito com o Marval, com o Carbi, com a Asha, eu já batizei formalmente, vou contar esse segredo aqui para você, meu conselho de sábios. Importante, pessoas que têm mais experiência, têm mais maturidade. Né? Embora eu já tenha alguma experiência, alguma maturidade, eles têm mais. Então, eu acho que o nosso grupo de apoio é muito bom. Eu julgo fundamental esses apoios para uma gestão bem sucedida. Obrigado. Professor Carlos, eu entendo a pergunta, mas eu acho que ela faz um recorte que é perigoso quando a gente tenta classificar os apoios. Eu vou tentar explicar um pouco. Para mim, hoje, é mais importante o apoio da Beatriz, que é uma estudante, que me fez pensar um problema que eu não tinha pensado, do que qualquer outro apoio. O apoio dela hoje é o mais importante. Então, acho que se a gente cai nesse eu acho que é um perigo de classificar os nossos apoios. Eu acho que eu jogo tudo por fora, do que eu falei de gestão participativa, de tentar entender as pessoas, de procurar o diálogo. O professor Marcelo, o primeiro apoio, se o professor Marcelo e o professor Gaudêncio forem os mais votados, podem ter certeza, o primeiro apoio que eles vão ter é meu professor Arthur. Porque essa experiência de pensar a poli, ela é muito rica. Eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa a falar. Então, eu acho que assim, a gente cai numa tentação, né, de tentar colocar na prateleira, que eu acho que a gente deveria evitar. Até porque, como bem o professor Marcelo pontuou, são projetos pela poli, não são projetos pessoais. Então, eu tenho certeza que as pessoas que apoiam, ou eu e o professor Arthur, ou o professor Marcelo e o professor Gaudêncio, se elas realmente estão interessadas na poli, se a preocupação delas é a poli, eu acho que elas vão ser capazes de apoiar quem a comunidade apoiar mais. Bom, demonstrando o voto. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente. Eu não cairia nessa tentação. Eu e o professor Arthur não caímos nessa tentação de divulgar a lista de apoios. O processo de formação da chapa foi um processo muito rico, sem nenhum tipo de vaidade, assim. De cara, não era eu e o professor Arthur que estávamos postos, foi uma conversa entre um grupo e conversando por isso.
não é de graça que a gente se inscreveu no dia 11, que era o último dia. Por quê? Porque a gente estava discutindo o que a gente era capaz de oferecer, se eu e o professor Arthur tínhamos a disponibilidade, o tempo. Então, eu vou pedir essa licença, assim, de não cair nessa tentação. Eu acho que nesse momento, a poli é o foco, e eu, sinceramente, me deu o benefício da dúvida. Eu acredito que quem for o mais votado pela comunidade, existem grandes ideias do professor Marcelo, professor Lourenço, eu acho que existem algumas ideias boas nossas. Eu acho que quem for respaldado pela comunidade vai ter sim um apoio dos ex-diretores, dos ex-reitores, dos ex-professores. Eu acho que é disso que se trata. Por isso que esse momento é tão rico. Por isso que a gente consegue discutir bem a coisa. Obrigado, professor. Professor Maurício, eu gostaria de fazer Boa noite, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta que um tema que nós já abordamos hoje pela manhã. Só que eu quero insistir nessa pergunta e nessa questão, e aí eu estruturei a pergunta. Tá? Inclusive, até pegando a fala do colega técnico administrativo no final, que ele nos comparou com um campus, né? E que isso foi dito aqui novamente pelo professor Marcelo do Sul, né? Então, nesse sentido, né, eu vou ler aqui a pergunta, estruturar melhor. Muitos ecos são ouvidos em nossa comunidade, seja de servidores docentes, servidores técnicos ou docentes que, de um lado, nossa escola do verdadeiro campus, um reforço que essa questão foi levantada hoje por um técnico administrativo no final do nosso debate, e assim precisa ter recursos e atenção compatíveis com essa definição. E dois, de outro lado, ela tem uma dimensão, importância e complexidade acadêmicas que não se refletem em sua representatividade institucional, que é muito baixa. Ou seja, foi dito, e é fato, nós somos 40 unidades aqui na UFBA, e nós só temos um assento, né, no Conselho Universitário. Então, é 40 avos. Nesse sentido, uma reorganização acadêmica da escola politécnica, uma possibilidade de novas unidades universitárias, mantendo naturalmente seu nome, símbolos, personagens e memória da escola politécnica, fundamentalmente a sua história, né, daria conta das duas coisas. Eu queria saber como cada uma das chapas avalia essa questão e o que pretende efetivamente fazer em relação a isso, caso seja eleito. Isso, leia-se, reorganização da escola politécnica. Vamos te chamar o Galvez por Galvez. Obrigado, vamos lá, um pouco o professor Arthur falou hoje cedo. Nós entendemos que tem que discutir a poli. Nós entendemos que 40 avos, para nós, os seis são diferentes. Mas veja bem, não é o papel de uma universidade esse? Porque assim, nós não somos uma poli estável, nós somos dentro de uma universidade. Não é interessante para uma universidade, para um instituto menor, por motivos da própria, não por esperteza, vou tirar esse cenário de cima, mas um instituto que é menor, por natureza, não é interessante que ele tenha igualdades de condições de discussão num conceito? Não é isso a universidade? Não é isso, é isso que eu e o professor Arthur temos tratado. Ou seja, o que a gente sim gostaria de dizer é, se o Consune definiu que o único critério para o prédio inacabado é o montante de dinheiro. A gente está aceitando isso desde 2017. Eu acho que é essa que a discussão que o professor Arthur levantou hoje. Ou seja, no Consune, a gente tem que agir politicamente. Todo mundo já viu reunião no Consune, está tudo por consenso quase. Porque a gente tem que falar assim, ter 4 votos é bom, mas isso não vai resolver. O que a gente tem que discutir no Consune é, ora, qual que é o impacto de ciência e tecnologia de acabar um prédio para Salvador, para Bahia, para o Brasil? Qual que é o impacto entre número de estudantes e professores?
Ou seja, a gente tem que fazer essa política universitária no consumo. É isso que a gente tem insistido. Ter 4 votos é melhor do que 1? Mas é da natureza da universidade não esmagar as unidades menores também. Não é porque a gente tem 4, o outro tem 1, então a gente entende, acho que assim, a gente nada vai nos privar de fazer essa política no consumo universitário. É isso que a gente tem tentado trazer. Ou seja, a gente pode ter 20 unidades e mesmo assim a gente vai ter que fazer essa discussão, porque lá são 40. E principalmente porque todo mundo que já viu uma reunião do Consune vê que as discussões sempre partem por consenso. Não é que a gente está, entendeu? A votação foi 20 a 25, não é disso que se trata o Consune, a gente sabe. Então, assim, ter 4 unidades vai nos dar maior representatividade? Vai melhorar a nossa vida? Vai melhorar para a gestão? Provavelmente vai, porque é mais fácil cuidar de 4 instituições pequenas do que uma grande. Mas nada vai nos afastar de ter que fazer essa discussão política. Então a gente vai trazer essa discussão para fora, a gente vai chamar todo mundo, vai ouvir, vai nos departamentos, não tem problema nenhum, é isso que a gente quer ouvir, mas a gente tem que ter isso em perspectiva, a gente não pode dar essa falsa solução, desde, evidentemente, do nosso ponto de vista. Bom, eu vou pedir licença de todas as bênçãos ao Bernardo e ao Arthur para discordar na visão de vocês sobre isso. Primeiro, que a gente não tem colocado isso como uma solução dos outros problemas. Segundo, que eu não sei quando você fala, a gente sabe que no consumo é assim assado, não é, eu acho que você não sabe. Me parece que você nunca conviveu no consumo, eu já. Então eu posso te falar que no consumo tem muitos consensos, etc., mas tem muitas brigas legítimas por espaço. É normal do ser humano. Então, só para dar um exemplo, a área de artes na UFBA tem 4 unidades. Ninguém está falando em esmagar a área nenhuma. Eu tenho muito orgulho da UFBA ser uma universidade importante em arte. O que eu realmente acho inadequado é que as engenharias não têm muito espaço. É disso que nós estamos falando. Então, eu concordo completamente com a visão de nossos técnicos e docentes. Nós somos um verdadeiro campo aqui. Eu discordo da visão de Arthur, quando ele diz que tem um voto, 2, 3 ou 4, tanto faz. Pode ser até pior ter muito voto. Não. Eu nunca vi uma unidade de arte no consumo falar mal de arte. Todas defendem. Não é à toa que a UFBA já tem um CTI só de artes. Não tem paralelo no Brasil isso. E é muito bom, eu nunca orgulho disso. Eu acho que a nossa engenharia é subrepresentada. Agora, mais importante do que isso não vai resolver o problema de maneira nenhuma. A sua, na realidade, é um restabelecimento de uma proporção que se verifica no mundo inteiro. No mundo inteiro, Bernardo, se você pegar por aí, as 2 grandes áreas de maior influência política e tal são a área de ciências médicas e engenharias. Todo lugar do mundo é assim. E quando não tem engenharias, como a universidade que eu fui recentemente, o Waterloo, quem tem toda a influência política, etc., são as engenharias. Então, nós vamos trazer essa discussão para a escola politécnica, sem dúvida, isso é um compromisso que a gente assumiu, é uma demanda de nossos. A Politécnica é muito preterida nas discussões institucionais, na verdade, todo mundo que vive a UFBA há muito tempo, talvez pelo seu pouco tempo de casa, você não tenha percebido isso ainda. Então, nós temos que fazer essa discussão, o resultado disso, a escola que vai dizer, né? Mas até os nossos docentes estavam reunidos com a Daílton, né? Ele falou, ele tem que mudar isso, ele é uma pessoa apresentada que valoriza muito a memória, Caio Bia, a mesma coisa, o próprio Maierbal já se convenceu disso. Então é importante que a gente aumente nossa representatividade. As engenharias, por exemplo, representam 1/9 da CAPES. Né? Você vai na Unicamp, por exemplo, tem 6, 7, 8 unidades de engenharia. Então a UFBA está muito para trás em relação às outras instituições. Então, isso é um ponto que nossas chapas discordam frontalmente. Muito obrigado, professores. A gente já passou um pouco do nosso tempo, mas eu vou disponibilizar 2 minutos para cada candidato defenderem um pouco, apresentar essas considerações finais. Começamos pelo professor Marcelo. Bom, obrigado Zezito, obrigado a todos. Nesse momento final de debate, mais agradecimentos realmente aqui, agradecer também o convite com o Bernardo, que eu não conhecia pessoalmente antes desse processo. É claro que alguns embates são naturais, a gente procura aqui tentar estabelecer
de alguma forma, né, o debate serve para isso, as diferenças. Temos muitas convergências, como o próprio Renato colocou, e não poderia ser diferente. Somos todos professores da universidade, somos todos imbuídos do mesmo espírito. Muitos têm, inclusive, eu, lamentavelmente, só tive o prazer de conhecer o Bernardo agora, mas espero que nossa relação seja profícua, mas o Bernardo e o Gaudêncio, por exemplo, têm uma relação bastante próxima. Então, somos todos aqui colegas e amigos, estamos aqui todos pensando no bem da nossa instituição. Arthur, eu conheço há bastante tempo, que eu agradeço também esse convite. Como eu mencionei pela manhã, já tivemos a grande interação, ele na comissão de diretores de inovação e eu na comissão de projeto de pesquisa lá, para os idos de 2010, 2014, mais ou menos. Mas, enfim, agradecer a todos, agradecer ao Gaudêncio, companheiro aí de jornada, e todas as pessoas que têm apoiado, Arthur que está aqui, Daniel, Márcio, não vou citar todos os nomes, né, porque esse ano, né, são mais próximos, mas temos tido apoio de muita gente. Isso tem sido muito gratificante para mim, receber tanto aceno, tanta demonstração de apreço, de carinho, de apoio, até pessoas que não viam há muito tempo, muitos anos, orientadores, etc. Então, tem sido bastante cansativo, né? É verdade, porque isso chega meio de paraquedas, mas bastante gratificante. Então, insatisfeito também, o debate e a campanha tem sido em alto nível, até a gente fica brincando a questão do futebol e etc. Mas desejar sorte a todos, conclamar a todos que possam ir às urnas dias 29 e 30, que a gente possa exercer essa nossa cidadania universitária e principalmente que a gente possa inaugurar, né, um novo tempo, todos juntos, podemos reconstruir e ampliar a escola nessas dimensões, desses eixos todos que a gente tem colocado. Então, eu agradeço a todos, naturalmente peço o voto, que é a minha função aqui como candidato, e espero ter o apoio de vocês e, naturalmente, ser eleito, poder honrar essa confiança. Obrigado. Na verdade, é um momento de agradecimento mesmo. Zezito, né, que até não sei se você teve que faltar algum componente ou não, eu deixei de dar aula. Alguém teve que fazer algum sacrifício para gente, então, obrigado pela presença de vocês, Marcelo e Gaudêncio. Eu acho que talvez esse é o primeiro desafio nosso, porque esses momentos são tão ricos, né? A gente pensa tanto em coisas que isso não pode ser só de 4 em 4 anos, né? A gente tem que, de alguma forma, transformar esses momentos em mais corriqueiros, mais cotidianos, né? A gente tem que exercer isso um pouco mais, porque a verdade é que a gente pensa, mas pensa que chegar lá, a gente chega a ficar cansado, pensa tanto que tem uma hora que tem que desligar, porque assim, lá em casa mesmo, para de pensar um pouco, não, porque, mas é isso, porque a gente tem um pensamento de melhorar pode, né? Então realmente invade a nossa vida, fica um negócio meu, professor em época de matrícula caça de vaga, um negócio meu, mas é muito rico, assim, então por isso que eu agradecimento acho que é mais nesse sentido, assim, é muito rico se você conversar com as pessoas, ouvir elas dizendo o que elas pensam, você abordar uma pessoa que você não conhece, tá? Como é que eu chego nesse professor, eu nunca me viu, é quase um ganho pessoal também, então assim, o agradecimento é nesse sentido também. É lógico que a gente gostaria do voto, uma petição de voto, mas eu acho que assim, tem mais uma semana que a gente vai estar caminhando por aí, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel, assim, de trazer essa discussão, trazer alguns elementos, algumas respostas, algumas perguntas a gente não tem resposta, vai depender da comunidade, de conversar com as pessoas, então é mais nesse sentido. Então agradecer ao professor Marcelo pela 1h30 aqui de conversa, Gaudêncio conheço mais tempo, é isso. Boa noite, obrigado pela presença. Uma boa noite a todos. A Comissão Eleitoral da Escola de Gestão foi